Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, bom dia você que está prestigiando o nosso canal mais uma vez. Se é o nosso primeiro encontro aqui, bem-vindo, que bom ter você aqui no nosso canal. Se você já nos assiste em outras mensagens, já nos assistiu, se você já é um inscrito nosso, que bom reencontrar você. Quero agradecer você que tem mandado mensagens para nós. Quero agradecer ao povo do sul do país, né? O meu Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são pessoas que têm nos mandado mensagens de lá e que assistem às nossas mensagens. Hoje eu quero falar, um vídeo passado eu falei do meu livro Assim na Terra como no Céu. Hoje eu quero falar de uma palavra deste livro aqui. Foi o meu primeiro livro que eu escrevi, publiquei, e tem uma palavra aqui que eu quero dividir um pouco dela com vocês neste dia. Na página 98 deste livro, eu conto a história do cristão aprovado. O que leva uma pessoa a ser aprovada por Deus? O que leva uma pessoa, alguém escrever sobre uma pessoa e afirmar que essa pessoa é ou está aprovada por Deus? No livro de Romanos, no capítulo 16 e no versículo 10, o apóstolo Paulo, quando ele escreve ao povo de Roma, ele diz assim, ó: saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Só essa palavra, só essa parte A do versículo. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Em algum momento, eu me perguntei assim, quais são as características que a pessoa precisa ter para ser aprovado em Cristo? E esse mesmo apóstolo Paulo, que escreve ao povo de Roma, aos romanos, no caso, no capítulo 16, versículo 10, ele escreve a Timóteo, o filho na fé dele. E a Timóteo ele diz o seguinte: procura-te apresentar aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então, essa palavra de Paulo está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Então, qual é a característica que o cristão, o obreiro, tem que ter para estar à frente da obra do Senhor? Qual a característica que o esposo tem que ter para estar à frente de uma família, para ter um lar, uma família, ter um ministério, ter um cargo na empresa onde ele trabalha? Enfim, qual é a característica que o cristão deve ter para estar diante da sociedade? Essa é uma pergunta até do sentido teológico, até bem grande, de grande difusão, de grande comentários, vamos dizer assim. Por quê? Porque a pessoa precisa ter isso na sua vida. Ela precisa ter uma característica, ela precisa estar fundamentado na palavra do Senhor. E quando Paulo escreve aos romanos, dizendo, dando testemunho de Apeles, eu não sei quem é Apeles, não me aprofundei muito, eu sei que era um cristão grego, Apeles era um cristão grego que ajudou Paulo em algum momento lá no passado das suas viagens missionárias, ajudou. Então Paulo via na vida de Apeles um cristão aprovado. E quando ele escreve ao povo de Roma, ele fala especificamente a Apeles, olha, sauda ou saúda a Apeles, que é um cristão aprovado. Aí eu me perguntei em algum momento, será que eu tenho essa característica para ser considerado um cristão aprovado também? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar, nossa, será que alguém pode olhar para mim e dizer, não, fulano é um cristão aprovado, ciclano é um cristão aprovado, beltrano é um cristão aprovado? Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Então, observe esse livro aqui, Os Caminhos da Santidade, observe o que a palavra do Senhor diz, observe o que Paulo diz a Timóteo. Timóteo era um filho de Paulo, filho espiritual, filho na fé.
E Paulo tinha um cuidado, um carinho muito grande, porque Paulo conhecia, o apóstolo Paulo conhecia a mãe de Timóteo e principalmente a avó de Timóteo. Então, devido ao respeito que ele tinha pela família de Timóteo, ele considerava Timóteo filho na fé dele. Timóteo, você quer ser uma bênção? Você quer ser abençoado onde você está? Procura apresentar-te a Deus então aprovado. Que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade, ou seja, observe o que está escrito na palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor. Ler é uma coisa, meditar é outra. Ler, você lê qualquer coisa, uma revista, um livro, um gibi. Agora, meditar é cavar fundo nisso aqui. E o apóstolo Paulo está falando exatamente isso para Timóteo. Timóteo, medita na palavra do Senhor. Que não tem do que se envergonhar, mas que medita na palavra do Senhor. Que saiba o que está escrito. E principalmente, aplique o conhecimento da palavra do Senhor na sua vida. Aplique o conhecimento do Senhor no seu ministério, no seu trabalho, na escola onde você estuda, na faculdade, no seu casamento, na sua roda de amigos, na sociedade onde você está. Aplique aquilo que você tem aprendido. Não se vergonhe de dizer, não, eu sou um cristão. Não se vergonhe de dar testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não daquilo que Deus já fez, mas daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Daquilo que Deus está fazendo muitas vezes na sua vida profissional, na sua vida conjugal. Atente para o que diz a palavra do Senhor. Por isso que Paulo diz, a principal recomendação de Paulo para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então sempre tem uma palavra de amor, de incentivo, de paz, de harmonia, para dar para uma pessoa quando ela chega a você, muitas vezes aborrecida, muitas vezes desesperada. Muitas vezes a pessoa te procura porque sabe ou vê em você a aprovação de Deus. Então você precisa meditar no que diz a palavra do Senhor. Você precisa estar atento ao que diz a palavra do Senhor. Algumas pessoas que se intitulam cristão muitas vezes não lê a Bíblia. Não medita, não ora, não busca conhecimento. Como diz a palavra do Senhor, são nuvens sem águas, levada pelo vento de doutrina. Mas nós somos diferentes, meu irmão. Nós procuramos, como diz a palavra, ser aprovado em Cristo Jesus. Meditamos na palavra. Oramos, buscamos uma direção, pagamos um preço por isso. Muitas vezes somos motivo de chacota da roda de amigos, porque falamos a verdade. Então não se envergonhe disso. A recomendação de Paulo, neste capítulo deste livro, que eu escrevi em 2010, se não me engano. Procura apresentar aprovado diante do Senhor. Que maneje bem a palavra da verdade. Medita na palavra do Senhor. Leia, ore, peça ajuda. Espírito Santo, me ajuda a entender o que está escrito aqui. Espírito Santo, me ajuda a ver o que o Senhor quer comigo através dessa palavra. Espírito Santo, me ensine o que essa palavra quis dizer na minha vida no dia de hoje. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneje bem e que não tem do que se envergonhar. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa fluir mais vezes na sua vida. Assista ela de novo, medita nela de novo, veja o que você pode aproveitar nela no seu ministério, no seu dia a dia. Reveja os seus conceitos, seus valores cristãos. Mas não se esqueça, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro diante do Senhor. Que Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e nos ajude a divulgar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar por você um pouquinho, 30 segundos. Deus,
Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, este homem, esta mulher, este jovem, esse adulto que está assistindo essa palavra agora, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa o seu lar, a sua família, o seu trabalho, o seu ganha-pão e principalmente a sua vida ministerial e a sua vida espiritual. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.